Olá galera, beleza? Eu sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre o filme Branca de Neve 1937. Não só o filme, como eu quero falar algumas coisas que aconteceu nos bastidores de Branca de Neve de 1937 sobre o clássico da Disney. Então, comenta aí, né, o que você acha sobre essa animação, né, tão clássica que eu amo e muita gente ama, que foi o primeiro longo animado da história do cinema e o primeiro filme da Walt Disney, né, da história, né. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre esse filme, falar um pouco mais sobre os bastidores, né, desse filme, né, que é sobre uma princesa chamada Branca de Neve, em que ela é uma camponesa, né, em que ela tem uma adrasta, que é a Rainha Má, e ela acha e ela descobre que ela não é a bela de todas, mas sim ela descobre que a Branca de Neve, sim, é a mais bela de todas e mais bonita do que ela. E ela decide fazer um plano para matar a Branca de Neve, para ir a Rainha Má ser, sim, a mais bonita de todas, ser a mais bela de todas. Então, é um filme, uma animação muito boa, excelente. Pô, ganhou um Oscar, né, contra outros Oscars pequenos, né? E é um belo filme, um belo clássico que ganhou também um live action remake que fez um fracasso, né? Enfim, mas eu já vou dizer que é um ótimo filme. Não, ótimo filme não, é um espetáculo, um espetáculo. É um filme que isso é um filme que, cara, é isso mesmo. Branca de Neve e os Sete Anões, um filme que custou quanto? Que custou em cerca de 1,5 milhões de reais em orçamento e em público custou em cerca de 1,448 milhões de dólares. É um filme que rendeu muito orçamento para Disney e para o Walt Disney quando era vivo, na época que ele era o criador da Disney. E é um filme que fez muito sucesso na época. Poderia ter uma continuação animada, mas não, porque a continuação desse filme é o live action que é muito ruim. Tipo, eu vou falar que é muito ruim sim o live action de Branca de Neve. Eu falei que era bom, mas eu acho que mudando de ideia não é bom não. Não é bom, porque o que fizeram nesse filme, eu não vou falar muito, porque eu já falei num vídeo que tá lá no Mundo do Ducatê, um outro canal meu, Mundo do Ducatê, em que eu falo um pouco mais sobre esse filme, tá? Enfim. Bom, mas agora já vamos começar a falar dos bastidores, né? Coisas que aconteceram nos bastidores enquanto esse filme estava sendo gravado, ou melhor, quando estavam desenhando animação, porque essa animação é uma animação em 2D que foi feita no papel com lápis e caneta, com lápis, né? E aí depois animaram na tela e tal, e etc. É uma, é uma animação feita com pincel e é incrível, não tem jeito. Então vamos falar aqui dos bastidores desse incrível filme. Achei aqui no Google, em um site chamado Recreio, né, sobre alguns bastidores sobre a animação clássica. Ó, primeira animação da Disney, os bastidores de Branca de Neve e os Sete Anões, conheça um pouco mais sobre a história por trás da produção de Branca de Neve e os Sete Anões. Lançada no ano de 1937, Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem animado da Disney e da história do cinema. Sua importância é tão grande que no ano de 2008 foi eleito pela American Film Institute como o maior filme de animação americana de todos os tempos, através do
documentário, o primeiro longa-metragem da Disney criado de Branca de Neve e os Sete Anões, do Disney Plus, ou melhor, do Walt Disney, é contado um pouco mais sobre os bastidores dessa importante animação, contando com a participação de pessoas que estiveram na produção do filme, historiadores e pesquisadores. Por ser algo completamente inédito, Branca de Neve e os Sete Anões demorou que isso aqui? Demorou cerca de 4 anos para ficar pronto, além de contar com a participação de aproximadamente 300 artistas, olha, 300 artistas, para que todas as cenas ficassem perfeitas. 5. Filmes da Pixar que todo mundo precisa assistir. Disney. Quais os filmes... Não, isso aqui é... Enfim. Não, isso aqui é outra coisa. Cara, Branca de Neve fez muito sucesso na época que saiu e se tornou o maior filme de longa-metragem da história do cinema, em que todo mundo foi assistir no cinema e realmente gostou do filme, né? Achou incrível. Além de ser um filme muito longo, né? Que tem 1h20, né? E é um filme que demorou pra sair. Demorou, né? Porque demorou pra ficar pronto, né? Demorou, porque, mano, cenas, tipo, que foram difíceis a animar. Foi um filme que deu muito trampo pra Disney e até pro Walt Disney, né? O criador da Disney que criou o filme, né? Que os personagens só tem só Branca de Neve e os Sete Anões, que são os protagonistas do filme, tipo basicamente e principalmente, né? São os únicos personagens, né, que fala no filme, né? Porque o príncipe, né? O príncipe lá encantado, né? Ou melhor, né, o Floriano lá, não falam muito dele, né? Não falam muito dele, né? Não falam muito sobre ele porque o filme é focado na Branca de Neve e não no príncipe lá, né? Então, cara, cara, mano, é um filme que custou muito caro quando foi em coisa de orçamento. E, cara, tem algumas cenas deletadas. Parece que tem algumas cenas deletadas nesse filme. Não sei se tem. Eu não sei se tem, mas eu acho que deve ter. Mas enfim. Agora eu vou falar agora dos dubladores brasileiros que dublaram a animação aqui no Brasil, certo? Então vem comigo em que eu vou te mostrar quem são os dubladores que dublaram o filme Branca de Neve 1937. Enfim, agora vamos saber quem é os dubladores que dublaram o filme Branca de Neve. Então vamos lá. Bom, vou falar aqui do elenco, né, de dublagem, né? Dalva de Oliveira, que dublou, né, a Branca de Neve, juntamente com a Maria Clara Tati Giacomi, que fez as canções, né, do filme. E aí o príncipe, né, Carlos Galhardo. Caçador, Túlio de Lemos. Rainha Má, Lourdes Maier. Narrador, Aloísio de Oliveira. Mendiga? Quem é Mendiga? Mas, enfim, nem sei quem é Mendiga. Foi o Estelita Bell. Nem sei que Mendiga. Enfim. Agora, os Sete Anões. Quem dublou os Sete Anões foi Aristoteles Penha Zangado, Batista Júnior Soneca,
Delorges Caminha Feliz, Edmundo Maia, Atim e Pinto Covag, o mestre. A primeira dublagem de Branca de Neve e os Sete Anões no Brasil em 1938 contou com a participação de grandes artistas da época como Dalva de Oliveira, que interpretou a Branca de Neve. Além disso, Carlos Galhardo deu voz ao Príncipe Encantado e Túlio de Lemos ao Caçador, a versão original de 1937, lançada no Brasil em 1938. Teve a Branca de Neve dublada por Dalva de Oliveira para os diálogos e Maria Clara Tati Jacome para as canções. É isso aí, galera. Esses são os dubladores que dublaram os personagens do filme e a Mari Clara Tati, que fez as músicas da Branca de Neve. Bom, falando desses bastidores sobre o filme, é bom falar isso porque a gente analisa um pouco como é que foi o filme quando estava sendo gravado. E eu quero fazer esse tipo de vídeo não só com Branca de Neve e filmes da Disney, DreamWorks e Pixar. Quero fazer isso só com filmes da Disney, Pixar e de DreamWorks. Mas eu também quero fazer isso com os filmes da Marvel, da DC, com Harry Potter e até com Crepúsculo, se vocês quiserem ou não, comente aí. Enfim, o que eu posso fazer. Mas, cara, eu gostei de fazer esse vídeo. Né? Falar dos bastidores de Branca de Neve, falar dos dubladores de elenco, de voz que fizeram o filme. Falar um pouco mais sobre esse filme. Eu gostei disso. Gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Dá o like, comenta, se inscreva-se rumo aos 800 inscritos. Eu já falei, pede pra todo mundo se inscrever aqui no canal. Até agora vocês não converteram nenhum inscrito para se inscrever. Então converte mais pessoas para se inscrever, porque é importante, galera, é importante. Então, enfim, gostou do vídeo? Dá o like, comenta, se inscreva-se rumo aos 800 inscritos. E é isso, tamo junto. E comente se você quer um vídeo sobre todos os bastidores, por exemplo, de Vingadores ou Frozen, como treinar o seu dragão ou Toy Story. Comenta aí um vídeo que você quer. Deu falando dos bastidores, deu falando do elenco de vozes, deu falando um pouco mais sobre a história e como é que foi o filme, tá? Comenta aí, tá? Certo? Tamo junto, é nóis e até amanhã. Tchau.